E aí, pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o processo de síntese proteica. O que seria a síntese proteica? Pessoal, basicamente é a produção de proteína. É um processo que ocorre em toda a célula que envolve especialmente aquela estrutura chamada de ribossomo. E aí, através dessa estrutura, nós teremos a produção de uma proteína. Mas antes, pessoal, a gente tem que entender o que seria o processo de transcrição. Por quê? Porque o DNA ele não pode sair de dentro do núcleo. E a proteína será construída com base no DNA. Então, uma outra molécula chamada de RNA mensageiro precisa ser produzida a partir de um trecho específico do DNA. E esse processo de produção desse RNA mensageiro será chamado de transcrição. Transcrição do RNA. Então, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: o DNA ele é formado por vários trechos específicos. Esses trechos bem específicos que codificam alguma coisa são chamados de genes. E esses genes que estão no DNA, eles precisam ser utilizados para a produção de proteína. E aí você vai produzir um RNA mensageiro com base nesse gene, e aí esse RNA mensageiro vai levar essa mensagem até o ribossomo. E o ribossomo irá produzir a proteína com base neste RNA mensageiro. Ficou um pouco confuso? É muita informação? Fique tranquilo que a gente vai entender melhor no decorrer desse vídeo. Então, pessoal, primeiramente entendam o seguinte: o DNA ele é composto por vários genes. E aí, a partir desses genes, a gente pode produzir as proteínas. Então, é como se fosse o DNA um manual de instruções, ou então um livro de receita. Cada gene é uma receita, e a partir dessas receitas, a gente vai produzir proteínas. Lembrando, né, que o DNA ele é formado por vários nucleotídeos. No caso específico do DNA, nós temos a adenina, a timina, a guanina e a citosina. Esses nucleotídeos eles vão se combinar, formando várias sequências bem importantes que, quando são lidas, elas podem ser convertidas em proteínas. Lembrando também que proteína é uma molécula básica para uma célula. A proteína ela tem diferentes funções e funções fundamentais para o funcionamento de uma célula. Aí você pode ver, poxa, Rafael, você falou que isso é a transcrição, né? Que é a produção do RNA mensageiro. Mas o que é isso daí? Tradução? Pessoal, a tradução também é a síntese proteica. Tradução e síntese proteica é basicamente a mesma coisa, tá certo? Então vamos entender o seguinte: o DNA tem trechos específicos, trechos importantes. Como que eu vou saber onde começa o trecho importante para ser lido? Pessoal, basicamente existe uma região chamada de região promotora. É a região que avisa, olha, a sua sequência importante, o seu gene importante, começa logo ali. Você está chegando na região importante. E aí, você entende que ali está o gene que precisa ser de fato lido e a partir dele produzida a proteína. Agora, é importante que tenha também uma sequência de término. Para quê? Para que avise, olha, o gene termina aqui. Né? O gene só vem até aqui. Então nós temos uma região promotora que avisa onde começa o gene e temos uma região de término que avisa onde termina o gene para que a transcrição ela seja exatamente naquele local, no local correto do gene. Agora, pessoal, é muito importante que para que ocorra esse processo de transcrição, as duas fitas de DNA elas sejam separadas, né? Essas fitas elas ficam juntinhas, ficam emboladas. Então elas são separadas para que possa ocorrer a leitura de um lado e aí sim seja produzido o RNA mensageiro através do processo de transcrição. E quem é que vai produzir essa molécula? Uma outra molécula chamada de RNA polimerase. A RNA polimerase vai produzir uma nova fita de RNA mensageiro com base na fita de DNA. Então, pessoal, nós temos que entender também o que é a expressão gênica. Vamos entender o seguinte: o nosso DNA ele é enorme e possui vários códigos específicos que vão traduzir proteínas específicas. Só que
não é em todas as partes do corpo que você precisa de todas as proteínas que podem ser traduzidas ali. Então você tem um processo que nós chamamos de expressão gênica. Como assim? Diferentes partes do DNA são expressas em diferentes partes do corpo. Por exemplo, a insulina. A insulina é uma proteína. É uma proteína que é produzida lá no pâncreas. Poxa, o nosso olho, ele precisa produzir, né, insulina? As células do nosso olho precisam produzir insulina? Não. A insulina é produzida lá no pâncreas apenas. Então, a parte do DNA que promove a produção da insulina, ela só vai ser expressa no pâncreas. Então, entenda o seguinte: o DNA ele é expresso em diferentes partes, em diferentes regiões do corpo, tá bom? Ele não é expresso como um todo em todo o corpo, tá bom? E aí, pessoal, um trecho do DNA é composto basicamente por duas regiões bem importantes, os exons e os introns. O exon é a região que nós chamamos de região codificante e o intron é a região não codificante. E aí, para que você retire essa região que não é codificante, a gente faz um processo chamado de splicing, que é quando você retira essas regiões não codificantes e mantém apenas os exons, que são as regiões codificantes. Como vocês podem ver nesse GIF aí, o amarelo é a região não codificante que é retirada por enzimas bem específicas. E aí, pessoal, após você formar um RNA mensageiro, né, o RNA mensageiro final, você pode utilizar essa mensagem para transformar isso em proteína. Tá certo, pessoal? Vários GIFs legais aqui que eu vou deixar vocês analisarem melhor depois quando eu passar esse material para vocês. Tá bom? O que é importante entender aqui? Que a partir de um mesmo trecho de DNA, você pode formar diferentes proteínas. Por quê? Quando você faz o splicing, quando você modifica o RNA mensageiro, a partir desse mesmo trecho, você pode formar proteínas diferentes. Agora, pessoal, é importante que vocês entendam também quais são os tipos de RNA. Nós temos o RNA ribossômico, que faz parte da estrutura do ribossomo. Nós temos o RNA mensageiro, aquele que eu falei, né, que leva a mensagem do DNA para o ribossomo. E nós temos também o RNA transportador, que transporta o que, pessoal? Aminoácidos. Lembrando, uma proteína ela é formada por um conjunto de aminoácidos. Então, o RNA transportador, ele carrega aminoácidos até o ribossomo para que ele monte a proteína. E uma coisa interessante, o RNA transportador é uma molécula extremamente específica. Ele se combina especificamente com um tipo de aminoácido. Então, cada RNA transportador transporta um tipo específico de aminoácido. E como que ele se conecta, né, pessoal, com o RNA mensageiro? Basicamente, ele tem uma região que nós chamamos de anticódon. Cada sequência de 3 nucleotídeos nós chamamos de códon. O RNA transportador possui uma sequência de 3 nucleotídeos que nós chamamos de anticódon. Ela vai se combinar com o códon presente no RNA mensageiro e aí, a partir dessa combinação, ele vai liberar o aminoácido para montar a proteína. É complexo, mas quando você analisa esse conteúdo com calma, você entende com muita facilidade. Agora, pessoal, a gente tem que falar sobre o código genético também. Como assim o código genético? Entendam o seguinte, como eu disse, cada 3 nucleotídeos nós temos um códon. E esse códon, pessoal, ele codifica aminoácido. Olha essa tabelinha aqui. Quando você pega, por exemplo, a sequência de nucleotídeos CCU, você codifica o aminoácido prolina. Então, a cada 3 nucleotídeos, nós vamos codificar um determinado aminoácido. Então, pessoal, entenda o seguinte, é assim que forma a proteína. Por quê? Proteína é um conjunto de aminoácidos, tá bom? E um conjunto de aminoácidos, então, forma uma determinada proteína. Agora, pessoal, a gente tem que falar sobre algumas características do código genético, né? Por exemplo, o código genético ele é degenerado. Como assim, pessoal? Vamos voltar para essa tabelinha. Por que degenerado? Porque você tem mais de um códon codificando um mesmo aminoácido. Por isso, o código genético ele é degenerado, mas ele também é não ambíguo. Como assim não ambíguo? O que significa isso, pessoal?
Vamos analisar de novo essa tabela. Quando eu pego, por exemplo, o CUU, este é um códon que só codifica a leucina. Então, um determinado códon não codifica mais de um aminoácido. Por isso, o código genético ele é não ambíguo, mas ao mesmo tempo, pessoal, tem outra característica. O código genético ele é, pessoal, universal. Essa tabela ela serve para qualquer ser vivo que exista no nosso planeta, tá bom? Porque o código genético ele é universal. Tá bom, pessoal? Agora vamos falar rapidamente sobre esse processo aqui de síntese proteica por si só. A gente entendeu bastante coisa até aqui. Vamos falar então sobre o processo de síntese proteica ou tradução, que envolve, pessoal, todos esses RNAs que a gente estudou, o mensageiro, o transportador e o ribossomo. Pessoal, olha só. Isso aí é um resuminho do que acontece, né? O ribossomo ele vai ler o RNA mensageiro e a partir dessa leitura ele produz a proteína. A proteína é esse negócio aí de cima que está saindo do ribossomo, que está lendo o RNA mensageiro e a partir deste código que está no RNA mensageiro ele produz a proteína. Então, pessoal, entenda o seguinte. Existem 3 fases na síntese proteica. A fase de iniciação, que é o começo da síntese proteica, que é o começo da produção de proteína. O alongamento, que é a continuidade, que é a montagem da proteína. E o término, que é quando o ribossomo ele lê o finalzinho do RNA mensageiro. E este finalzinho, que possui ali um códon de término, avisa, olha, acaba aqui o seu gene. Então você pode liberar e a proteína ela é formada. Beleza, pessoal? Era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu sei que é um conteúdo um pouquinho complexo, tá bom? Se a gente estivesse presencialmente, é claro que a gente iria abordar isso com bastante calma, com bastante detalhamento. Mas, infelizmente, não é possível neste momento. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço para vocês e a gente conversa novamente no próximo vídeo. Tchau, tchau!